Depois de um dia de sol escaldante, uma noite de chuva intermitente, diretamente do litoral paulista, os deportados. Aqui o melhor de tudo. Do meu lado, Alfredo Monte, Edu Vieira, Cláudia Quelotti E você? e Gigo. E vamos falar de vários assuntos aí, cada um tem o seu principal aí. São indicações, na verdade, do que a gente acha que é essencial na vida de uma pessoa, não é isso? Foi o que eu entendi? Então, Giba, começa aí. Sou eu mesmo? Bom, eu comecei aqui por um livro que eu ganhei de presente do Papai Noel, que é Jimi Hendrix, A Dramática História de uma Lenda do Rock, da Sharon Lawrence. Eu achei que fosse mais uma biografia do Jimi Hendrix, que eu já tinha lido várias, mas não, é muito interessante. A Sharon Lawrence é correspondente em Los Angeles da agência de notícias UPI, United Press International, e ela foi realmente amiga do Jimi Hendrix, então ela coloca aqui coisas diferentes, coloca coisas da parte íntima dele também, inclusive ela foi amiga, não foi namorada, era uma pessoa que quando ele estava meio complicado, ele ligava para ela, procurava para conversar, ela dava palpites na vida dele e tal, então realmente ela tinha algumas coisas bastante interessantes e revela um perfil, inclusive, de um cara que a gente tem uma ideia, que era um doidão, que só vivia, que a gente imagina que ele andava plantando bananeira pelo meio da rua, talvez, mas que era uma pessoa finíssima, calmo, extremamente gentil, entre outras coisas. E então o livro acabou sendo bastante interessante, até porque mostra também o lado do problema dos grandes astros do rock com os seus empresários, com os seus agentes e com a família, que 40 anos depois da morte, praticamente 40 anos já feitos da morte dele, ainda continuam brigando na justiça um contra os outros para ver quem é que fica com mais dinheiro do cara. E é isso, tinha uns discos aqui só para mostrar rapidamente é, alguma coisa sobre a obra da curta carreira e curta vida de Jimi Hendrix. Ele morreu em 1970 com apenas 27 anos. Parece que ele era mais velho, né? E é isso. Jimi Hendrix. Agora eu vou dar a dica de um filme e de um disco. Eu estou até com um vinil aqui sob o patrocínio da Cláudia Quelotti, né? Mas todo mundo acha também em CD, claro. Que Era Uma Vez na América, filme do Sérgio Leone, que tem uma trilha sonora deslumbrante do Ennio Morricone. Uma das mais bonitas trilhas sonoras de um cara que fez trilha sonora bonita pra caramba, né? Esse filme, ele é, talvez, tirando os chefões, o mais majestoso filme de gangsters que eu já vi. Tem cenas belíssimas, principalmente a parte da juventude deles, é muito legal. Sabe? O filme é bem longo, tem umas 4 horas, mas eu acho que é uma das grandes obras-primas do cinema. Com certeza, um dos melhores filmes da década de 80. O Sergio Leone veio dos famosos western spaghettis, né? Que eram todos bons, né? Inclusive que ele fez com o Clint Eastwood. Fez uma outra obra-prima chamada Era Uma Vez no Oeste, né? Henry Fonda, Charles Bronson, Cláudia Cardinale, e aqui ele fez um filme sobre a América, justamente aquele encontro a Itália, o fascínio do italiano pela América. E ele fez um filme lírico, um filme de gangster lírico, chega a ser até quase um paradoxo, mas é o que ele conseguiu. Então eu acho uma grande obra-prima. E a trilha sonora do Ennio Morricone, que pontua a cada momento, realmente, quem já viu o filme nunca vai esquecer. Um destaque do filme é a beleza da jovem Jennifer Connelly, que está deslumbrante no filme. Ela é o objeto de paixão do Robert De Niro, que eu acho que tem um dos seus melhores desempenhos. É isso aí. Bom, eu escolhi, pra falar o melhor de tudo é complicado, né? A gente cai naquelas coisas de listas que a gente falou uma coisa e se arrepende depois. Eu, como gosto de determinado gênero, dentro do gênero de filme, eu escolhi um filme de professor, né? Sempre os filmes de professor a gente lembra, tipo, O Mestre com Carinho, Sidney Poitier, aquelas coisas. Eu escolhi esse aqui, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, porque consegue falar de literatura, até, de certa forma até superficialmente, mas fala. E da relação professor e aluno, né? É um filme que o Robin Williams é o principal, mas ele acaba não sendo o principal. Os principais são os estudantes que estudam numa escola hiper tradicional, né? Que
se depara com esse professor que é libertário para a época, né? E eu acho que desde esse filme eles fizeram vários clones de várias espécies falando dessa relação tão difícil do professor com o aluno, né? Que meios que a gente tem que chegar para o aluno para ele compreender certas coisas, né? O embate da tradição com uma maior liberalidade dentro do ensino. Eu acho e o filme é de 87, não é isso? 89. 89. O filme é de 89, então. Já tem 30 anos, né? E até hoje... 20 anos. 20 anos, perdão. Até hoje a gente está falando da mesma coisa. Isso fica a minha dica, a Sociedade de Poetas Mortos. Aí eu escolhi uma coisa, assim, que eu acho que pouca gente conhece, que são esses malucos aqui, dos Fábulos Troubadour. Eles são franceses, é uma dupla. Na verdade, a banda, eu trouxe 2 discos, 2 CDs deles. É uma dupla, é o Claude Sicre e Ange B. Eles militam numa coisa de manutenção de línguas antigas, que não deixar morrer algumas línguas. Eles têm... A maioria dos discos deles são em francês, mas eles misturam o que é o occitan, ou também conhecido como languedoc, que é falado no sul da França, um pouquinho na Itália, um pouquinho na Espanha. A languedoc é uma prima do catalão. E eles militam mesmo nisso, na coisa de não deixar a língua morrer. E são pesquisadores, eles fazem... É uma coisa super engraçada, porque você ouve os Fábulos Troubadour e eles fazem coco, que é uma coisa que a gente conhece aqui, a Selma do Coco. Eles pesquisaram muita música brasileira, até nesse disco aqui, eles fazem menção ao cachimbinho, que é do Nordeste, né, ao caju e castanha, que eles chamam de caju e castanho, até por não conhecer, mas assim, uma formação antiga, não são os atuais caju e castanho. E é muito, é engraçado, é interessante essa mistura que eles fazem. A gente vai colocar aí embaixo um linkzinho para quem quiser conhecer. Na verdade, essa banda nem existe mais, não é que possa ser chamada de banda. O último disco deles é de 2003, mas é uma coisa super interessante. E eles também fazem participação em alguns shows, em algumas coisas do Lenine, Marcos Suzano. Eles tocam pandeiro. É considerado rap, mas é o rap de repente, né? Do nosso repente, não é o rap americano. Então, enfim, eu acho que é uma dica legal. É o repentista. É o repentista. Sei lá, eu acho uma coisa diferente, legal de conhecer. Depois dá uma clicadinha aí embaixo, conhece os meninos.